dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa segunda aula sobre as competências necessárias para nós podermos manifestar de maneira divina a nossa condição de aluno-professor, a nossa condição de mestre-aprendiz. O meu nome é Caio Hashimoto e eu sou professor e idealizador do programa Jornada da Radiestesia e o programa Caminho com Essencial. Eu digo que para nós podermos transformar a nossa realidade, nós devemos antes fazer uma transformação interior. Nós acreditamos que a cura, ela é externa a nós, que sempre vai vir alguém para nos curar, mas tudo aquilo que chega até nós com uma intenção de cura são ferramentas, porque o processo de cura ele é interno, ele vem de dentro para fora. Então todo processo de cura é uma autocura. É importante nós sabermos disso, pois isso nos cria um comportamento, um reflexo de que a solução ela está sempre dentro de nós e nunca fora. Lembrando que o nosso estudo ele está inspirado no Manual dos Professores do Um Curso em Milagres. E ontem nós lemos o parágrafo 1 e 2 e hoje nós vamos começar no parágrafo 3. Para aqueles que estão chegando agora, nós estamos falando sobre a ideia de que não se pode ser professor e ser aluno de maneira separada, que tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas ações, elas são, ao mesmo tempo, um aprendizado e um ensinamento. Eu vou ler agora o terceiro parágrafo para nós relembrarmos a nossa condição de mestre e aprendiz. O currículo que estabeleces é, portanto, exclusivamente determinado pelo que pensas que é, pelo que acreditas que seja para ti o relacionamento com os outros. Na situação formal de ensino, essas questões podem não ter nenhuma relação com o que pensas que está ensinando. No entanto, é impossível não usar o conteúdo de qualquer situação a favor do que realmente ensina, portanto, do que realmente aprendes. Para isso, o conteúdo verbal do ensinamento é bastante irrelevante. Pode coincidir com ele ou não. Deixa eu ajustar o meu microfone. Deixa eu pegar um lápis. É o ensinamento subjacente ao que dizes que te ensina. O ensino apenas reforça o que acreditas a teu respeito. O seu propósito fundamental é diminuir a dúvida de ti mesmo. Isso não significa que o ser que está tentando proteger seja real, mas significa que o ser que pensas que é real é o que ensinas. Isso é inevitável. Não é possível escapar disso. Como poderia ser diferente? Todas as pessoas que seguem o currículo do mundo, e todos aqui o fazem até que mudem as suas mentes, ensinam apenas para convencerem-se de que são o que não são. Nisso está o propósito do mundo. Nesse caso, o que mais poderia ser o currículo do mundo? A essa situação de aprendizado fechada e sem esperança, que nada ensina além de desespero e morte, Deus envia os seus professores. E à medida que ensinam as suas lições
de alegria e de esperança, o seu aprendizado finalmente venha a ser completo. Exceto pelos professores de Deus, haveria pouca esperança de salvação, pois o mundo do pecado pareceria para sempre real. Os que se auto-enganam têm que enganar, pois têm que ensinar o engano. O que mais é o inferno, exceto isso? Esse é um manual para os professores de Deus. Eles não são perfeitos, se não fossem, não estariam aqui. No entanto, a sua missão é virem a ser perfeitos aqui. E assim ensinam a perfeição repetidamente, de muitas e muitas maneiras, até que a tenham aprendido. E então não são mais vistos, embora seus pensamentos permaneçam como uma fonte de forças e de verdade para sempre. Quem são eles? Como são escolhidos? O que fazem? Como podem realizar a própria salvação e a salvação do mundo? Esse manual tenta responder estas perguntas. Como nós vimos, temos que dissolver essa ideia de que um professor é um professor e um aluno é um aluno. Nós somos professores e aluno ao mesmo tempo. E nesse parágrafo, ele volta a dizer isso, porque esse é o cerne da nossa existência. E aqui nesse parágrafo ele é bem interessante, pois ele fala muito aqui do nosso propósito. Porque é muito fácil nós nos questionarmos. Mas o que então nós estamos fazendo aqui? Se tudo isso é uma ilusão, se nós não somos pecadores. Percebam o quanto de crenças está incutido dentro de nós e por isso é tão difícil nós nos abrirmos ao novo. Nós viemos de uma ideia ancestral de bem ou mal. Isso começou muito antes. Eu acredito que muito antes de... Enfim, essa ideia que existe o bem e que existe o mal. Quando será que ela começou? Quando foi que... E eu acredito que isso esteja muito antes da própria construção, por exemplo, da religião. Ou nasceu com a religião, não sei dizer. Mas você imagina há quantas gerações nós vamos trazendo essa ideia que sempre existe uma batalha, a guerra do bem contra o mal. E não é bem isso. Aqui, o próprio curso, ele diz que não existe isso. Essa ideia de bem ou mal é também uma ilusão. Então, quando o curso fala sobre que o mundo é uma ilusão, que a sua doença, que o sofrimento, que o medo, eles não existem. Pode soar muito estranho e impossível para nós que ainda estamos presos a essa ideia de separação, para nós que estamos presos a essa ideia do que é o mundo. Mas como assim não existe a doença? Eu conheço pessoas que estão doentes, os hospitais. Nós temos que... O primeiro passo é nós compreendermos que nós não somos esse corpo limitado.
O nosso corpo físico, ele é um instrumento de aprendizado para nós podermos usá-lo nesse estado de materialidade. E é isso aqui o que ele fala nesse parágrafo. Eu marquei aqui. Todas as pessoas que seguem o currículo do mundo, e todos aqui o fazem até que mudem as suas mentes. Ensinam apenas para convencerem-se de que são o que não são. Nisso está o propósito do mundo. Nesse caso, o que mais poderia ser o currículo do mundo? Voltando, nós temos que entender que tudo aquilo que nós estamos aprendendo, ao mesmo tempo, nós estamos ensinando. Esse conjunto de competências que nós, enquanto mestres, aprendizes, que nós, enquanto alunos, professores, ele vem justamente dessa ideia de quem nós realmente achamos que nós somos. Se você acredita que você é esse corpo, que ele segue um caminho, e que lá no final desse caminho você não é mais corpo e você se torna espírito, essas são as competências que você vai ensinar. E de maneira alguma isso está errado ou isso está certo. No entanto, é impossível não usar o conteúdo de qualquer situação a favor do que realmente ensinas e, portanto, realmente aprende. Eu posso chegar, e muitas vezes acontece isso, nos chega até aqui um conhecimento, me chega um conhecimento, eu posso ler esse livro e passar para vocês aqui o que eu aprendi através de um estudo lógico. E é assim que é o processo de ensino, o pedagógico do mundo, né? Então eu não preciso necessariamente viver o que eu estou passando para vocês. Então esse é o comportamento do sistema de ensino do mundo. Mas aqui nós estamos falando de algo mais profundo. Nós estamos falando de um estilo de vida. Nós estamos falando de um comportamento. Estamos falando de manifestar a nossa essência. Logo, nós temos que vivenciar todo o conhecimento que chega até nós. E nós estamos falando de conhecimentos que estão muito além dessas questões de materialidade. Não estamos falando dos fundamentos da física, da química. Não é isso. Nós estamos falando sobre o modo como nós devemos compreender esse mundo. Se o nosso corpo ele é um instrumento de aprendizado, o mundo ele é um grande laboratório. E se o nosso corpo ele é um instrumento, o mundo ele é um laboratório, quem é que está pensando aí dentro da sua cabeça? Quem é a sua mente? É o seu espírito. É o seu mental superior. É claro que existem processos
do que nós chamamos de ego. E essa questão do ego, ela é um tanto quanto polêmica, porque uns defendem porque o ego é a individualidade. Que o ego é você ser quem você é. Mas preste atenção, essa ideia de ego, essa construção, são conjuntos do pensamento, do inconsciente coletivo, que dita o que você deve ser. Como assim a importância da individualidade? O que será que a individualidade, esta individualidade, tá? Essa individualidade do mundo, o que ela traz de benefício? O que ela traz de benefício para o mundo? Ela pode nos trazer uma grande lição, uma lição de tolerância às diferenças, ou mesmo uma lição valiosa de conseguir enxergar além. Dessa forma, ontem nós vimos sobre os processos que uma pessoa que ela está, né, uma pessoa que ela está doente, uma pessoa que ela é inconveniente, ela é chata, ela não é isso. Mas nós resumimos essa pessoa que nós vemos no processo que ela está passando. Mas ela não é isso. Nós estamos olhando apenas o processo. Nessa questão, enquanto professor do mundo, enquanto professor que explica sobre essas questões, eu só preciso ler e eu só preciso falar. Mas nós somos professores muito mais profundos do que isso. Nós não somos professores do mundo, nós somos os professores de Deus. E é interessante que, às vezes, quando nós falamos sobre espírito, então se eu falo que nós temos um espírito, aí a nossa tendência, essa ideia nossa de separação, ela vem e fala, você está falando sobre kardecismo, você está falando sobre espiritismo. De onde veio? Será que esse tipo de pensamento de separação, ele vem da sua essência? Aí se eu falo Deus, se eu falo professores de Deus, aí tem todo um grupo que se apodera disso e fala, agora ele está falando sobre a religião católica, sobre, enfim, uma religião cristã. Se eu falar Jesus Cristo, é a mesma coisa. Se eu falar Jeová, porque ele falou Jeová, então ele é protestante, enfim. Essa é a importância da individualidade, essa é a importância do pensamento dual, separar. Qual a diferença? Se você é testemunha de Jeová, se você é católico, se você é evangélico, se você é protestante, se você, enfim, segue uma doutrina, segue uma religião, segue um pensamento, se você não tem religião, qual que é a diferença? O que está além? Você pode olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa é uma pessoa, ela é de uma religião X, essa pessoa ela é cristã, ela é católica. E o que existe além disso? Eu não gosto dessa pessoa porque essa pessoa ela é católica, porque essa pessoa ela é de outra religião. E quando você está sentindo isso, e você fala isso, você pensa isso, é isso que você está ensinando.
É isso que você está ensinando para aqueles que estão à sua volta. É isso que você está ensinando. E será que você veio para o mundo para ensinar isso? Porque é fácil você chegar ali, abrir qualquer livro sagrado, você vai lá, abre a Bíblia e você lê: nós devemos amar o próximo. Aí você pega: nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Aí você fala. Aí eu pergunto: o que nós devemos fazer? Aí você diz: você tem que amar o próximo como se ele fosse você mesmo. Ah, tá, entendi. E no seu pensamento, nas suas ações, o que você faz? Você está manifestando esse amor? Você vive esse ensinamento? Porque de repente, se eu estou dentro de um conjunto, se eu pertenço a uma religião que prega que nós devemos amar o próximo, mas quando eu olho para o próximo e esse próximo, ele vai de encontro aos meus valores, às minhas crenças, aí ele não serve. Isso para mim é um pensamento incongruente. E para você, faz sentido? E é isso o que nós vimos aqui. Essa ideia de que apenas você falar é uma ideia de você poder ensinar através das palavras. Esse é o procedimento de um professor que ensina as coisas do mundo. Não tem como eu ensinar o amor ao próximo se eu tenho um pensamento de separação. Não tem como eu ensinar o amor incondicional se eu não consigo olhar para além do processo do outro. Se eu não consigo olhar para ninguém e ver o que ele realmente é. Será que não é tão fácil, tão óbvio, você olhar para todas as denominações, para todas as correntes de pensamento e compreender que atrás de um substantivo existe algo mais, atrás de um conjunto de paradoxos existe um único objetivo, que é o amor, que é manifestar o amor. Talvez eu acredite que se você agir dessa maneira, isso vai salvar você. E isso faz sentido para você, faz sentido para aquela outra pessoa, para aquela. E naquele momento que todas essas pessoas, elas veem um sentido naquilo que eu estou ensinando, naquilo que eu posso dizer, por exemplo, que é o caminho da salvação, elas vêm perto da gente, elas vêm perto de mim e elas falam: isso faz sentido, e começam a seguir. E é claro que é tudo um processo, como nós vimos aqui, nesse parágrafo. Todas as pessoas que seguem o currículo do mundo, e todos aqui o fazem até que mudem as suas mentes. Então eu estou aqui, estou falando sobre esse é o caminho da salvação, venham até mim, as pessoas chegam até mim, e eles aprendem, enfim, não só da salvação, mas de qualquer aprendizado. E aquilo faz tanto sentido. Porém, nessa evolução, o que acontece? Isso, de repente, já não faz tanto sentido como fazia outrora, porque a minha consciência ela se expandiu. Então você imagine, então vamos pegar aqui essa ideia do corpo, da nossa consciência lá
um nível de consciência mais baixo. Não estamos falando sobre inteligência, estamos falando de nível de consciência a respeito da existência. Então aquela pessoa que ela está muito presa à materialidade, acha que é aquilo, não tem a consciência de que nem mesmo existe um espírito ou uma alma, como quer que você queira chamar. Então você imagina essa pessoa. Então essa pessoa, ela vive a vida dela. Tudo e nada faz sentido. E ela está num processo evolutivo. Todos nós estamos num processo de evolução. E não existe involução. Não tem como você ser pior do que você foi antes. E aquela pessoa mudou para pior. Será? Será que ela era uma pessoa boa, depois ficou pior? Enfim, não é a questão. Então, a pessoa está lá, uma pessoa que ela não acredita, ela apenas acredita nessa questão do corpo. E ela vai enfrentando os seus processos. Em algum momento, ela vai precisar olhar para dentro de si. E vamos imaginar que isso é uma linha infinita. Então, ela sofre um processo, um trauma, porque ela reluta. E quando nós relutamos no aprendizado, ele vem cada vez mais forte. Eu costumo dizer que não existe uma pessoa forte, né? Eu sou forte, eu aguento. Sim, você é forte, mas você não é invencível. Você é tolerante à dor. Essa questão de você ser forte é diferente de você ser resistente, de você ser tolerante à dor. Porque a pessoa forte, ela vê o obstáculo, ela vê um desafio que se apresenta e ela vai lá, se relaciona com esse desafio. A pessoa tolerante à dor, ela recebe uma paulada da vida. Ela cai, e ela levanta e ela continua. Mas você está aqui, nós estamos aqui para aprender com o mundo. E nós vamos falar daqui a pouco sobre o que nós temos que aprender aqui. E de repente essa pessoa ela vem e recebe um outro golpe da vida. E a pessoa cai. E isso ela vai fazendo sucessivamente. Até que um dia ela vai cair. E ela não vai conseguir mais se levantar. Porque aí sim, essa pessoa ela não está mais sendo capaz de tolerar essa dor. E essa pessoa, ela foi forte? Não, ela estava num processo de resistência a um aprendizado. Mas estamos aqui para aprender. Então essa pessoa, ela vai seguindo a vida. Diante de um grande golpe da vida, ela se sente praticamente obrigada a olhar para dentro. E ela vê que essa ideia de que é apenas ela já não faz tanto sentido. E ela começa a questionar, será que existe algo mais do que a minha própria existência? E ela então vai e busca alguém, busca algo, e encontra. E ela encontra uma tribo, uma ideologia, uma religião, algo que a religue ao todo. A palavra religião, ela vem de religare. Então a pessoa, ela vai uma igreja. Ela vai para uma igreja e ela começa a aprender que existe um Deus, que existe algo que está ali olhando, velando por nós, que quer o nosso bem, que quer nos ensinar. E aquilo faz muito sentido. E ela vai continuando, ela vai caminhando. E ela vai passando por todos esses processos, todos os desafios que se apresentam para ela aprender, para ela evoluir. Essa curva de evolução, ela não para. Ela vai caminhando, caminhando, e vai se aprofundando, vai conhecendo, e vai chegar um momento que essa ideia
que essa ideia de um Deus externo vai se aproximando tanto dessa pessoa que, em dado momento, ela vai sentir que esse Deus, essa ideia de Deus até então, está dentro dela. E ela continua e vai em processos de autoconhecimento, e vai se aprofundando, vai experimentando todo esse conhecimento, e essa ideia desse Deus que está agora dentro dela, ela vai se expandindo. Ela vai se expandindo e se expandindo e toma conta de todo o seu corpo. Aí ela começa a ver. Ela fala, nossa, não é só isso. Aí muda toda a linha de pensamento. Aí essa pessoa, ela começa a compreender que Deus já não é algo externo. Ela começa a compreender que Deus é algo interno e que, em dado momento, ela vai ficar claro o que está escrito na Bíblia, que nós somos deuses. E aquilo vai fazer tanto sentido que tudo aquilo que ela aprendeu, aquela religião, onde ela começou, que religou ela, não vai fazer mais sentido. É claro que se nesse processo nós olharmos para o passado e falar, nossa, aquilo foi uma grande perda de tempo, isso é um processo de exclusão. E nós não devemos excluir nada. Não devemos excluir nada que veio até nós. Como assim? Eu não posso excluir todo aquele aprendizado, porque a partir do momento que eu excluo a religião, eu estou excluindo aquele aprendizado. E de alguma maneira vai existir uma compensação. No nosso exemplo, eu estou aqui falando sobre salvação. Porque existe isso, existe aquilo, faz sentido para você, você vem até mim. Existe um relacionamento e naquele momento você começa a experimentar tudo aquilo que essa religião ensina. Tudo aquilo que eu estou ensinando e faz tanto sentido e você vai trazendo essa energia, você vai trazendo essa ideia do divino para dentro de você. Quando esse divino ele vem dentro de você, apesar de eu estar falando para você, você tem que ser uma pessoa boa, Deus, ele está dentro de você. Enfim, eu posso falar várias coisas. Só que eu não posso deixar, presta atenção, não estou julgando, não estou me referindo a nada. Estamos aqui dando um exemplo do que vimos aqui nesse parágrafo. A partir do momento que eu olho para você e vejo que você começa a manifestar Deus, a manifestar o seu divino pessoal, você começa a não ver sentido naquilo que eu falo. E mesmo eu querendo que você saiba que Deus está dentro de você, eu não quero que você se contacte direto com Deus, porque presta atenção, porque eu estou ensinando palavras. Eu estou ensinando o caminho de salvação, mas onde eu parei nesse caminho? Porque, na verdade, será que eu quero te salvar ou será que eu quero que você fique perto de mim, que você me siga? E é isso que acontece na maioria das vezes. Nós estamos aprendendo, ensinando essas questões do mundo. Eu quero salvar você, mas você tem que saber que eu tenho o caminho que vai te salvar. Você não consegue ir sozinho. E não estou falando que nós temos que ser autodidatas. Não. É claro que você deve seguir o seu caminho. Mas como eu disse lá no começo, são ferramentas. São ferramentas. Então você está indo e aquilo já não faz tanto sentido e eu começo a ver que você está tendo uma evolução e você quer sair
né, você não quer mais pertencer a esse meu grupo. O que eu preciso fazer? Né? E pior, imagina, eu aqui ensinando sobre a salvação, eu sou a conexão do divino. E você olha para aquilo, você fala, não, peraí, não é assim, eu posso fazer isso por mim mesmo. E você vai e fala para o seu amigo, fala para outra pessoa, dentro daquele grupo, e tudo aquilo, e você se torna um mestre, você se torna um professor, porque você aprendeu diferente, né? Você teve essa curva de aprendizado do divino externo, trouxe para dentro de você, e você viu que quando você manifesta o divino dentro de você, é um passo a mais, faz mais sentido agora para você, e você começa a ensinar esse caminho da salvação para aquelas outras pessoas. Mas eu, como um professor que está no ensinamento do mundo, que ensina através das palavras, porém as minhas ações elas são diferentes do que aquilo que eu prego, eu começo a ver você como uma ameaça. Opa, peraí, essas pessoas elas estão indo por um caminho, elas estão se afastando de mim. Aquilo que eu estou falando já não faz tanto sentido. E qual o meu comportamento enquanto professor de Deus? Será que eu tenho que ir lá e falar, você está errado? Você não merece a salvação. Você tem um pensamento que vai contra. Você é do mal. Como que eu faço? Eu não posso chegar para você e falar assim, você está errado. Daí eu falo, mas como assim? Você me diz, como assim? Eu estou errado, eu estou manifestando. Não foi isso que você me ensinou? Não foi isso que está, né? Não é isso que está nas escrituras, independente? Não é isso que a doutrina ela diz? Então, eu penso assim, eu tenho que criar algo que não mostre que eu estou tão preso e que também eu consiga controlar essas pessoas que elas estão. E de repente eu faço isso nem porque eu não quero que vocês evoluam, tá bom? É porque realmente eu acredito que você vê que Deus ele está dentro de você, isso realmente eu acredito que você está errado. Que você tem que buscar a resposta. Eu acredito que nós somos este corpo. E que a nossa conexão com o todo, a nossa conexão com Deus, ela vem depois. Nem é porque eu quero manipular você, é porque eu estou defendendo um valor, mas eu estou fechado. Porque eu experimentei até esse ponto onde eu olhei para cima e vi uma resposta. E nesse ponto eu parei. Parei, entre aspas. Eu estou ali e eu estou vivenciando aquilo. Quem vai garantir que eu vou passar por inúmeros processos e daqui N tempos eu vou mudar? Eu vou, assim como você, como aquela pessoa que pertence ao grupo, que começou a manifestar o divino dele dentro dele, eu também vou chegar nesse ponto. Eu vou chegar nesse ponto e vou manifestar também. Então, eu vejo nesse grupo esse movimento reacionário, esse movimento de revolução, onde as pessoas começam a sentir que manifestar o divino de dentro deles, e eu falo, não pode ser assim, eu vou criar um mecanismo de controle. O que eu vou fazer? Eu vou falar que você não é capaz, que você não é digno de ter Deus dentro de você. Como assim não sou digno se eu sou filho de Deus? Não, você não é digno porque existe algo que... Existe um pecado dentro de você.
existe um pecado. Como assim? Como assim essa manifestação de Deus pode estar dentro de você se você é impuro? Se você é isso, se você é aquilo? Separação. E tudo isso que eu falei é para ilustrar toda essa ancestralidade, a razão da dificuldade de nós nos desfazermos dessa crença de um mundo separado do bem e do mal. Porque quando eu falo para você, você é mau, você é pecador, você não é digno de manifestar o divino dentro de você. Mas calma, você vai manifestar lá na frente, depois que você morrer. Ou lá na frente, depois que você passar por isso, se você fizer essas provas, aí sim você vai poder, quando você não for mais esse corpo, enfim. E é isso que eu acredito, e é isso que eu estou ensinando para você. É isso que ele fala. Nós ensinamos aquilo que nós acreditamos, aquilo que eu acredito, o que a nossa relação ela é. Qual a minha relação com Deus? Qual a minha relação com o todo? Aquilo que eu acredito e aquilo que eu quero são as minhas competências. E essas competências são aquilo que eu vou ensinar para você. Fez sentido para você? Então você vem e começa a me seguir, né? Se aproxima e começa a obter todo esse conhecimento. E você no seu processo, você pode, né, dar um salto quântico. E de repente você também, porque não existe essa ideia de que você precisa estudar. Você precisa passar 7 anos preso numa escola. Você precisa ler vários livros, vários tombos sobre religião, sobre espiritualidade. Você tem que fazer um curso sobre isso para então você poder ensinar. Mais uma vez, é uma ideia de separação. Você sabe por quê? Porque simplesmente, quando você acredita que é preciso passar por tudo isso, você não se sente mais no papel. Você se perde da sua conexão de professor-aluno. Você fala, não, peraí, então, se eu não sei tudo isso, eu não sou um professor, eu sou um aluno. É o que você faz. Você acredita que a sua relação se limita apenas no status de aluno. Então, você vai lá quando você tem que se relacionar com esse grupo e ali você aprende. E a hora que você sai desse ambiente, você segue a vida e você está preso a essas ideias sem saber que você está ensinando isso. E se você não se você não for capaz de expandir a sua consciência e ver e saber que você só aprende aquilo que você ensina e que você só ensina aquilo que você pode aprender, você vai ficar preso nisso. E o que vai acontecer? Você vai sofrer golpes e golpes e golpes da vida até que você desperte para isso. Então, voltando ao nosso exemplo, eu estou ensinando para você isso. Eu estou ensinando para você que você não é isso que você pensa, você é o que eu penso que você deve ser. E lê do engano se eu acredito que eu estou falando, pensando que eu estou ditando, que eu estou falando, que eu sei que você deve ser quem eu acho que você deve ser. Ficou meio complicado, mas é isso. Eu acredito que eu sei o que você deve ser.
Mas talvez eu nem saiba que um pensamento coletivo, um conhecimento coletivo que disse que eu devo acreditar que eu sou esta pessoa encarregada de dizer para você quem você deve ser. Voltando para a questão do pecado, então eu coloco e digo para você, você não é digno disso. E é isso que nós vemos aqui, nessa outra parte do texto. Né? O que mais poderia ser o currículo do mundo, senão a ideia de eu convencer você daquilo que você não é? Opa, como assim? Como assim você vem falar para mim que você é Deus? Que você manifesta o divino dentro de você? Você não é isso, você é um pecador. Você não merece. Você é arrogante. E nós passamos gerações e gerações pensando nisso. E quando eu chego aqui nesse momento e falo, vós sois deuses, o que a grande maioria pensa? Opa, peraí, o que esse cara está falando? Não, eu não estou falando nada. Está na Bíblia. Mas e aí? Então, voltando. Essa ideia, quando eu falo que você é um pecador, que você não é digno, isso é a ideia do mundo, essa é a ideia da separação. Então, quando nós falamos que o mundo ele é essa ilusão, é porque tudo isso é temporal, tudo isso é efêmero. E que o que eu ensino para você, porque eu estou preso nessa ideia, são mecanismos de controle. E como que a gente controla uma pessoa? O medo. Você sabia que o medo, nós estamos mais presos à questão do medo do que à questão da felicidade? Se eu falar para você, se você seguir esse caminho, você vai ser feliz. Você fala, nossa, que legal, tá bom. E você pode seguir esse caminho e no meio, né, você olha uma vitrine, aí você para e fica lá se distraindo nessa vitrine. E você vai seguindo. Agora, se eu falar para você, você segue esse caminho, mas cuidado, porque esse caminho ele é perigoso, então você tem que chegar o mais rápido possível lá no final desse caminho. A tendência é que você corra, você vai correndo e nem pare para olhar, não se distraia. Então nós estamos mais presos a esse mecanismo de controle do medo. E se é medo, é sistema de pensamento do ego. O medo, ele é o maior mecanismo de defesa do ego. Mas o ego é o ego, ele é um conjunto de crenças do que você deve ser. Ele fala que você tem que ser melhor em tudo. E nessa ideia, nessa competição de querer ser melhor, você leva o que com você? Frustração, inferioridade, baixa autoestima. Daí a importância de você autoconhecer, a importância do autoconhecimento para você poder transformar. Logo, o que nós devemos entender é isso. É por isso que eu digo para você, você só vai mudar a sua realidade a partir do momento que você mudar. A partir do momento que você passar por uma transformação interior. E o que é essa transformação? É você dissolver todas essas crenças. É você estar mediante uma situação e saber quem é que está ali ditando as suas ações. O seu mental inferior, é esse conjunto de crenças, é o seu ego.
Você está correspondendo a uma consciência de um grupo? Ou você está correspondendo à sua essência? Você está ensinando as lições do mundo ou você está ensinando as lições? Quem é você? Você é um professor do mundo ou você é um professor de Deus? Quando você olha para você e consegue ver esta transformação, o seu mundo, ele muda. De novo, as leis do hermetismo, tudo que está em cima é igual ao que está embaixo. Tudo que está dentro de você é igual ao que está fora. O mundo que você vive é como você é por dentro. E aqui, né, não vamos ficar presos a detalhes sem sentido. Nós estamos falando de algo muito mais profundo. Então se eu tenho isso é porque por dentro... Não, cara, nós temos que olhar mais fundo. Podemos ficar presos nessa ideia. Se você não passar por uma transformação pessoal, se você não mudar a sua maneira de compreender o mundo, a sua realidade ela não vai mudar. Você só transforma a sua realidade quando você se transforma por dentro. Porque tudo o que nós vemos no mundo é uma projeção do que nós somos. E mais uma vez, como eu causo um desequilíbrio, como eu causo um desconforto em você? Se eu falo para você, você tem que se transformar, você tem que olhar para dentro de si para você mudar a sua realidade. Aí sim você vai ser feliz. Aí você fala, nossa, que legal, é verdade, eu vou fazer isso, eu vou fazer um dia aí que eu estiver mais tranquilo, eu vou pegar e vou fazer. Agora imagina, se coloca na situação, né, não estou dizendo que todos são assim, mas aí eu digo para você, você, isso que você está passando, isso aí, você sabe o que é? Isso aí é uma coisa, são energias intrusas. Você está passando, tem muita coisa ruim em você. As pessoas, elas olham para você e elas enviam feitiços, magias. Então, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer isso. Vai lá, você vai na igreja, num cruzeiro, você acende uma vela, você vai num centro espírita, toma um passe magnético, você toma um banho de sal grosso, cristais, enfim. Aí o que você faz? Imediatamente. Olha o que você vai fazer. Para você, você tem que saber que tudo isso que está acontecendo, a sua realidade era dessa maneira. Você sabe por quê? Porque você está sofrendo. Você está sofrendo ataques de energias intrusas. As pessoas estão enviando. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar e você vai ter que caminhar até o topo daquela montanha. Aí no topo daquela montanha você vai ter que cavar um buraco. E vai ter que escrever um bilhete. E nesse bilhete você vai colocar uma intenção, enfim. E a pessoa vai, e ela faz isso. Então ela pega e faz uma peregrinação, 3, 4 dias subindo essa montanha. Porque ela está com medo. Mas se eu falar para você, olha para dentro. Atravessa essa rua aqui, tá vendo aqui aquela esquina? Você vai lá, vira à direita. E ali está a felicidade. Olha para dentro de você. Olha para dentro de você de maneira desamparada. Esquece essa coisa do ego. Esquece se você é forte, se você é tolerante. Olha o que esse desafio ele vem te ensinar. Um desafio se apresenta e diz, você está errado. Aí você não quer olhar para ele. Mas como assim? Como assim eu estou errado?
Depois de tanto tempo pensando assim, agora eu estou errado? Não, não, não. Isso é estar desamparado, é você olhar para o seu desafio limpo, puro, da maneira que você realmente é. Não da maneira como você vê. Não da maneira que você olha. Quando você olha no espelho, você vê o seu corpo e você acredita que você é aquilo. Não tem como. Somos herdeiros de uma herança, de uma infinidade de crenças que vem de gerações e gerações. Então, para encerrar, vamos ver se ficou mais alguma coisa em aberto. Então, sabendo disso, sabendo que é necessário nós passarmos por essas experiências, sabendo que nós temos que experimentar um conhecimento, um desafio que chega até nós para poder ensinar, e sabendo que tudo aquilo que eu ensino é aquilo que realmente eu acho que eu sou. Sabendo que essa ideia de pecado, essa ideia de morte, de sofrimento, são apenas mecanismos de controle para me prender nessa ideia de que eu não sou mais do que esse corpo. Sabendo que tudo eu tenho que experimentar e sabendo que eu só vou conseguir mudar a minha realidade, que eu vou conseguir mudar a minha vida a partir do momento que eu passar por uma transformação pessoal. Aí sim, nós vamos saber qual o nosso propósito no mundo. E é por isso que o mundo existe. Ué, porque nós somos espíritos. O que nós estamos fazendo aqui? Eu quero ir lá para outras dimensões. Você imagina que nessa dimensão que era mais densa, as coisas elas têm uma velocidade. Então, se eu penso, aqui está uma maçã, eu vou agora pensar numa maçã. Eu vou fazer aqui um processo de ideoplastia e essa maçã ela vai se materializar. Ela pode demorar 1 ano para uma maçã aparecer aqui. Mas numa dimensão de frequências mais alta, eu consigo plasmar uma maçã. Eu estou plasmando uma maçã. Está ali a maçã. Mas nós estamos aqui. Por quê? Porque eu estou aqui. De novo, o exemplo do trânsito. Estou no trânsito, recebo uma fechada, tomara que você morra. Imagina se você tivesse esse poder instantâneo, esse poder que a gente tanto quer, de materializar. Eu quero materializar, tomara que você morra. Eu quero materializar instantaneamente. E quantas pessoas ia existir no mundo hoje? Quantas vezes você já não desejou o mal? E não está errado, tá bom? Eu desejei o mal, então eu sou impuro. Não. Estamos num processo. O que nós temos que fazer é não ficar preso nessa ideia. E só fazendo um adendo, essa questão do sofrimento. O sofrimento é uma ilusão, porque ele não existe. Ele não existe. Você imagina. Estamos aqui, no presente. E nós experienciamos uma situação de sofrimento. Então eu venho aqui, por exemplo, bato o meu dedo na quina aqui da mesa. Eu sinto uma dor. E essa dor, no presente, ela veio e ela passou. Vai acabar aqui o nosso prazo da live. Mas é isso, pessoal. Então, nós concluímos aqui e nós nos vemos amanhã, nesse mesmo horário, para começar a saber quem são esses professores de Deus. Afinal, quem foi escolhido, tá bom? Gratidão a todos e um ótimo dia e até amanhã.